Imagine acordar no meio do nada. Não há som de carros, celulares ou pessoas. O que você escuta é o sussurrar do vento cortando os campos, o estalar de uma fogueira morrendo e o som seco de uma estrutura de madeira prestes a ceder. Ao abrir os olhos, percebe que está deitado sobre uma superfície dura, desconfortável, com o cheiro de suor, fumaça e poeira invadindo suas narinas. Seu corpo dói. A temperatura é absurda. Ou é calor de deserto, ou frio de geleira. Ao se sentar com esforço, você entende. Acordou em algum lugar do Velho Oeste, no ano de 1874, e está sozinho. Mas será que você realmente sobreviveria a um único dia no Oeste americano do século XIX? Você teria forças para lidar com a violência cotidiana, doenças sem tratamento, escassez de comida e a ausência total de conforto? A resposta é direta. Provavelmente não. A maioria de nós, acostumados com eletricidade, farmácias na esquina e refeições prontas, não duraria nem 24 horas naquele ambiente hostil. Apesar de todas as fantasias que o cinema criou, cowboys de andar firme, duelos de honra ao pôr do sol, mulheres com vestidos longos girando em salões cheios de música, a verdade é muito mais brutal, silenciosa e exaustiva. E a cada detalhe que você conhecer, ficará ainda mais evidente que o Velho Oeste não foi feito para os fracos, e muito menos para os modernos. Você ainda nem saiu da cama, se é que pode chamar de cama uma estrutura de madeira, coberta por um colchão de palha forrado com tecidos ásperos e mal cheirosos. Ao seu redor, as paredes da cabana de madeira rangem com o vento. Não existe isolamento térmico, janelas de vidro, nem mesmo fechaduras seguras. Se for inverno, você está congelando. Se for verão, está derretendo. E por ironia, não há água para tomar banho, apenas o que você economizou para beber ou cozinhar. Banho? Só se a chuva vier. Seus músculos doem. Você ainda não trabalhou, mas já está exausto, porque dormir no Oeste não é descanso, é sobrevivência. O colchão atrai insetos, o vento sopra poeira no seu rosto, e a ausência de luz transforma cada barulho em um possível perigo. Animal selvagem, ladrão, um vizinho bêbado com uma arma na mão. Levantar já é um desafio. E ainda nem começamos o dia. Sabia que a expectativa de vida média na fronteira americana era de aproximadamente 35 anos? Isso mesmo, 35. Não porque as pessoas morriam velhas aos 35, mas porque muitas morriam muito antes. Crianças que não passavam da infância, mulheres que não sobreviviam ao parto, homens esmagados em minas ou mortos em confrontos triviais. A morte era um acontecimento tão comum que os cemitérios eram mais numerosos do que escolas. Você se veste, uma camisa que parece feita de lixa, calças pesadas e sujas de poeira. Não há variedade no guarda-roupa. Talvez você tenha 2 trocas de roupa no máximo, e isso é se for sortudo. Lavar roupas. Só se você estiver disposto a abrir mão de água potável ou de alimento. O cheiro do lugar já deixou de ser um incômodo e se tornou parte da paisagem. Animais mortos, fezes de cavalo, suor humano, restos de comida. Tudo fermenta junto. Não há saneamento, esgoto ou sistema de lixo. E como não existe sabão com perfume de lavanda, o que você sente no ar é a vida crua como ela é. Lá fora, o céu pode estar bonito, mas isso não significa segurança. Um céu azul em minutos pode se transformar em uma tempestade de granizo, um tornado ou uma ventania que derruba tudo. Não existe previsão do tempo, apenas o instinto e a experiência, que você ainda não tem. Você resolve dar uma volta pela cidade. Um amontoado de construções improvisadas, a maioria feita de madeira de reaproveitamento. As ruas, terra batida, cheia de buracos e excremento de animais. Ao cruzar com as primeiras pessoas, você percebe que a maioria carrega uma arma, não como símbolo de status, mas como ferramenta de sobrevivência. A qualquer momento, um desentendimento pode virar um tiroteio, e ao contrário dos filmes, ninguém avisa antes de puxar o gatilho. Os salões, por exemplo, são tudo, menos românticos. São lugares sujos, escuros, com bebidas baratas misturadas com ingredientes tóxicos como pólvora ou terebintina, só para dar mais força,
Um único gole pode deixar você inconsciente. A música, rara, e o entretenimento costuma ser o sofrimento dos outros. A cidade é tomada por doenças, cólera, tifo, tuberculose. Não há vacinas nem antibióticos. Médicos, quase sempre charlatões com bisturis sujos e zero treinamento formal. Se você se cortar, corre o risco de amputar. Se tiver febre, pode morrer. A medicina é feita de álcool, sanguessugas e fé. Mas o que talvez mais surpreenda é a solidão. Você está cercado de gente, mas é como se estivesse isolado. Ninguém vai te ajudar se não tiver algo em troca. E cartas, notícias ou visitas de familiares podem demorar meses, se chegarem. Não existe WhatsApp, nem telefone, nem mesmo garantia de que alguém saberá que você morreu. Enquanto o dia avança, você começa a entender. Não se trata apenas de clima hostil ou de comida ruim. Trata-se de um mundo sem rede de apoio, onde cada erro pode custar sua vida, onde até as pessoas boas estão cansadas demais para se importar, onde a fome não é metáfora, mas visita diária, onde o trabalho não termina nunca, porque se parar, você não come, ou não se protege, e é só o primeiro dia. Prepare-se. Nas próximas partes vamos acompanhar em detalhes os desafios enfrentados em cada aspecto dessa rotina brutal. A comida que não alimenta, a água que adoece, o trabalho que destrói, o isolamento que enlouquece, e a constante dúvida: será que você realmente sobreviveria a uma vida inteira aqui? A resposta pode parecer óbvia, mas o que você vai descobrir talvez mude sua visão sobre coragem, história e resistência humana para sempre. Acordar em 1874 no oeste americano não era o começo de um novo dia. Era o início de uma batalha silenciosa, sem generais ou bandeiras, mas com inimigos muito mais persistentes: fome, doença, frio, sede e exaustão. A cada manhã, a prioridade era simples: continuar vivo. Sobreviver nesse território exigia mais do que coragem. Exigia resistência física absurda, habilidades práticas refinadas e uma disposição mental que poucas pessoas modernas conhecem. Não existia folga, não havia feriado. Cada ação do dia era um ato de manutenção da vida, da coleta de lenha ao preparo de alimentos, da proteção da moradia à busca por água potável. As condições de vida no Velho Oeste eram precárias mesmo para os padrões do século XIX. A maior parte da população vivia em estruturas improvisadas, como cabanas de toras, barracos de barro, sod houses ou tendas. Esses abrigos ofereciam proteção mínima contra os elementos. No inverno, temperaturas chegavam a 20 graus negativos. No verão, o calor seco podia ultrapassar os 40 graus. Sem isolamento térmico, uma simples noite mal dormida podia resultar em doenças respiratórias ou insolação. A expectativa de vida naquela época era curta. Em regiões fronteiriças, como o Kansas ou o Arizona, a média de vida ficava entre 30 e 35 anos. Isso não significa que as pessoas morriam velhas aos 35, mas que muitas nem chegavam a essa idade. Crianças eram frequentemente vítimas de doenças evitáveis, e adultos sofriam com acidentes de trabalho, ferimentos não tratados e infecções graves. Um corte na mão, por exemplo, poderia evoluir para gangrena em poucos dias. A alimentação era outro obstáculo diário. Sem refrigeração, toda a comida precisava ser consumida rapidamente ou preservada com sal, defumação ou desidratação. A dieta básica era composta por feijão seco, carne salgada, geralmente porco, bolachas duras e café fraco. Frutas e vegetais frescos eram raros, e quando surgiam, vinham de hortas caseiras que exigiam água, tempo e condições climáticas específicas para prosperar. A deficiência de vitamina C, conhecida como escorbuto, era comum. Os sintomas incluíam sangramento nas gengivas, fraqueza extrema e perda de dentes. A água, elemento essencial para qualquer forma de vida, era um bem precioso. Poços precisavam ser cavados à mão, e muitas vezes a água coletada de rios ou córregos vinha contaminada com resíduos humanos e animais. Isso resultava em surtos constantes de cólera, disenteria e febre tifoide, doenças que podiam dizimar comunidades inteiras em poucas semanas. Sem tratamento adequado,
Uma diarreia intensa podia ser fatal. Tomar banho era um luxo. A água era usada, prioritariamente, para beber e cozinhar. Quando alguém conseguia tomar banho, geralmente o fazia em banheiras improvisadas, compartilhando a mesma água com vários membros da família. Os sabonetes disponíveis eram ásperos, feitos à base de gordura animal e cinzas. Por isso, os odores corporais faziam parte do cotidiano, e as roupas raramente eram lavadas. A higiene pessoal era mínima e, para muitos, inexistente. As condições sanitárias também eram trágicas. As latrinas, quando existiam, ficavam próximas das fontes de água. Muitos simplesmente usavam o mato ou fossas improvisadas, contaminando o ambiente. Não havia coleta de lixo. Restos de comida, fezes de animais e até mesmo cadáveres de bichos eram deixados à vista, atraindo insetos, ratos e doenças. O conceito de higiene como prevenção de doenças ainda era novo, e a teoria germinal de Pasteur só começava a ser aceita nos centros urbanos do leste dos Ilhas. As roupas eram outro indicativo de privação. Um homem comum possuía, no máximo, 2 camisas, uma calça de tecido grosso e um par de botas, geralmente compradas com economia de meses. As mulheres usavam camadas de saias, anáguas, corpetes e blusas, mesmo no calor escaldante. Trocar de roupa era raro. Lavar ainda mais. A maioria dos tecidos era áspera e causava assaduras, principalmente durante o trabalho pesado. Falando em trabalho, é impossível falar em sobrevivência sem mencionar o esforço físico necessário para manter uma vida básica. Os dias começavam ao nascer do sol e só terminavam quando a luz sumia completamente. Não existiam horários fixos. O trabalho era guiado por necessidade. Era preciso cortar lenha, cuidar dos animais, buscar água, plantar, colher, consertar ferramentas e abrigos, cozinhar, limpar, proteger a propriedade e muitas vezes lidar com doenças ou partos. Tudo isso sem ajuda profissional. Os que trabalhavam nas minas viviam um inferno particular. Cavavam túneis estreitos, sem ventilação, com risco constante de desmoronamento e explosões. Respiravam pó tóxico, muitas vezes contaminado por arsênico ou mercúrio. Trabalhavam de 12 a 14 horas por dia e ganhavam apenas o suficiente para sobreviver, se não morressem antes. Aqueles que tentavam a sorte como agricultores também não tinham vida fácil. As secas, comuns em regiões como Texas e Nebraska, podiam arruinar plantações inteiras. Enxurradas destruíam hortas em minutos. Pragas, como gafanhotos, limpavam campos de milho e trigo em poucas horas. E sem irrigação, fertilizantes ou conhecimento técnico avançado, tudo era feito com base em tentativa e erro. O fracasso significava fome, e fome naquele mundo significava morte. Havia ainda os perigos imprevisíveis, ataques de animais selvagens, acidentes com ferramentas, quedas de cavalos, tempestades de areia, enchentes relâmpago, incêndios florestais. Não havia corpo de bombeiros, nem seguro. Se sua casa pegasse fogo, você perdia tudo. Se seu animal morresse, não havia como substituí-lo. E se você adoecesse, restava apenas torcer para sobreviver com chá, oração e sorte. A sobrevivência no Velho Oeste não era um teste de resistência. Era um estado permanente de alerta. Os moradores não esperavam conforto, nem segurança. Esperavam sobreviver até o próximo nascer do sol. A vida era crua, áspera e solitária. E mesmo entre aqueles que viviam lado a lado, a sensação de vulnerabilidade era constante. Hoje, com acesso instantâneo à comida, água limpa, remédios, abrigos seguros e redes sociais, é quase impossível imaginar uma realidade em que cada tarefa do dia fosse uma questão de vida ou morte. Mas foi isso que moldou os primeiros assentamentos do Oeste americano. Não as armas, nem os heróis de cinema, mas a luta diária, silenciosa e incessante pela vida. Quando se fala em vida na fronteira americana do século XIX, muita gente imagina refeições robustas, servidas ao redor de uma fogueira, com carne assando na brasa e café quente circulando entre cowboys. Mas a realidade era muito diferente e bem mais dura. Comer no Velho Oeste era um desafio constante. E não apenas comer bem.
comer o suficiente para não adoecer, desmaiar ou simplesmente morrer. A base alimentar da maioria dos moradores da fronteira era formada por 3 itens: feijão, carne salgada e biscoitos secos. Tudo isso era extremamente calórico, sim, mas nutricionalmente limitado. A variedade era um luxo. Frutas frescas e verduras quase não apareciam, principalmente fora do verão. Quando surgiam, eram resultado de hortas pessoais, plantadas com muito esforço e sem garantia de sucesso. O feijão, por exemplo, era um alimento recorrente não apenas por ser barato, mas porque exigia pouco cuidado para transporte e podia alimentar muitas pessoas com porções pequenas. Era, ao mesmo tempo, fonte de proteína e símbolo de resistência. Ferver feijão por horas em fogo baixo era um ritual conhecido em acampamentos e cozinhas de saloon. Ele aparecia em todas as refeições, do café da manhã ao jantar. Sua presença constante o tornava quase invisível, mas antropologicamente ele representa a base alimentar de uma população de baixa mobilidade e poucos recursos. Outro elemento digno de nota era o uso de carne salgada, especialmente porco. Preservada com sal, essa carne era dura, fibrosa e muitas vezes desagradável ao paladar moderno. Mas naquela época, o sal era tecnologia. Antes da refrigeração elétrica, era ele quem garantia a conservação de alimentos perecíveis. A carne salgada carregava não só sabor, mas também função. Resistia ao tempo, às viagens longas e à ausência de gelo. Os utensílios usados também contam uma história. Panelas de ferro fundido, tigelas de madeira, colheres improvisadas com ossos ou latas reutilizadas, tudo era adaptado. A cozinha não era um espaço de prazer, era um campo de batalha contra a fome. A ausência de vitaminas essenciais causava doenças frequentes e debilitantes. A mais conhecida entre elas era o escorbuto, resultado da deficiência de vitamina C. Seus sintomas são dolorosos: sangramento nas gengivas, fraqueza muscular, irritabilidade e, em casos avançados, perda de dentes e morte. Muitos habitantes da fronteira sofriam com isso, especialmente durante o inverno, quando nenhuma fruta fresca estava disponível. Outras deficiências alimentares também deixavam marcas visíveis. Crianças cresciam com raquitismo, adultos perdiam massa muscular rapidamente. Mulheres enfrentavam complicações durante a gravidez devido à desnutrição crônica. Era comum que os moradores da fronteira tivessem aparência envelhecida e corpos magros, não por estética ou dieta consciente, mas por pura limitação alimentar. Preservar comida era uma arte e, ao mesmo tempo, uma necessidade vital. As técnicas variavam: defumação, salga, secagem ao sol, fermentação ou imersão em vinagre. Algumas famílias construíam câmaras de raiz, estruturas subterrâneas com temperatura estável, onde armazenavam batatas, nabos e cenouras. Já outros, menos afortunados, guardavam a comida em sacos pendurados para evitar roedores e insetos. Mesmo com todos esses esforços, perder comida era uma tragédia comum. Umidade, fungos, contaminação por larvas, ataques de animais selvagens, tudo isso colocava em risco o que se havia guardado com tanto esforço. Em regiões mais isoladas, um saco de farinha perdido podia significar fome para uma família inteira. Os temperos eram escassos. Sal e pimenta do reino eram os mais comuns, mas custavam caro. Ervas locais, como sálvia e tomilho, às vezes eram usadas por quem tinha conhecimento das plantas nativas. O açúcar era raridade. Era comprado em pedaços duros e caros, usado apenas em ocasiões especiais ou como presente em datas comemorativas. Bebidas também eram limitadas. O café, tão presente na mitologia do Oeste, era de má qualidade e preparado de forma rudimentar. Muitas vezes incluía cascas de ovos ou sal para neutralizar a acidez. O chá era substituído por infusões de folhas locais. Já a água era uma preocupação constante. Beber de fontes naturais sem tratamento levava a infecções intestinais graves. Ferver a água era essencial, mas nem sempre possível. A comida nos saluns e hospedarias tampouco oferecia consolo.
Era simples, repetitiva e frequentemente mal preparada. Carne mal passada, ensopados com ingredientes questionáveis, bolos duros e porções mínimas. Os estabelecimentos não seguiam qualquer padrão de higiene. Ratos, baratas e moscas faziam parte do cenário. Comer fora de casa era, muitas vezes, um risco necessário apenas em viagens longas ou quando não havia mais energia para cozinhar após um dia de trabalho pesado. O aspecto psicológico da alimentação também merece atenção. Comer bem era uma memória distante para muitos. Não se comia por prazer, mas por sobrevivência. A refeição era um momento rápido, funcional, feito com o mínimo de utensílios, geralmente em silêncio, sem cerimônias. A ideia de saborear um prato era inconcebível para quem só queria manter-se de pé até o dia seguinte. Curiosamente, apesar de tantas privações, a obesidade era praticamente inexistente na fronteira. A combinação entre dieta pobre em calorias e o esforço físico intenso mantinha todos em forma, mas uma forma de resistência, não de saúde. A maioria das pessoas vivia com carência nutricional, mesmo quando comia o suficiente em volume. Essa condição levava à imunidade baixa, cansaço constante e envelhecimento precoce. E há ainda um ponto importante. A alimentação era desigual. Homens adultos, considerados provedores, recebiam as melhores porções. Mulheres e crianças comiam o que sobrava. Grupos marginalizados, como indígenas, afrodescendentes e imigrantes pobres, tinham acesso ainda mais restrito à comida, muitas vezes dependendo da caridade de vizinhos ou do que conseguiam coletar da terra. Em períodos de seca, guerra ou escassez nos transportes, as cidades fronteiriças podiam ficar sem suprimentos por semanas. O preço de alimentos básicos subia drasticamente. Um saco de farinha ou uma lata de banha tornava-se artigo de luxo. Os que tinham dinheiro estocavam, os outros se viravam com o que havia, às vezes recorrendo à caça improvisada de animais silvestres ou até ao consumo de alimentos deteriorados. A fome não era apenas física, era uma sombra constante. Um lembrete de que, por mais que o céu estivesse limpo e o campo fosse vasto, a próxima refeição não era garantida. A luta por comida era diária, e quem não dominasse essa arte da escassez simplesmente não durava. Você tossiu, sentiu calafrios, ou tropeçou em uma ferramenta enferrujada e abriu um corte no pé. No mundo atual, isso seria resolvido com um antisséptico, um analgésico, talvez uma consulta médica rápida. Mas no oeste americano do século XIX, esses pequenos eventos podiam marcar o início de um fim lento e doloroso. A verdade é que, naquela época, adoecer ou se ferir era mais do que um contratempo, era um risco real de morte. A medicina fronteiriça era precária, instável e muitas vezes mais perigosa do que o próprio problema de saúde. A maioria dos assentamentos não contava com médicos de formação. Aqueles que se apresentavam como cirurgiões ou curandeiros geralmente tinham pouca ou nenhuma instrução formal. Muitos aprendiam na prática, tentando, errando e, infelizmente, enterrando os que não resistiam às tentativas. Na década de 1870, grandes cidades como Nova York ou Boston já começavam a incorporar práticas médicas mais modernas, influenciadas pelos estudos de Louis Pasteur e Joseph Lister. Mas essa revolução sanitária mal chegava aos territórios do Oeste. Por lá, a maioria das pessoas ainda acreditava em desequilíbrios nos humores corporais, como causa das enfermidades, baseando-se em teorias medievais já superadas em outras partes do mundo. Cirurgias eram realizadas sem anestesia adequada. Quando havia algum tipo de sedação, geralmente consistia em uísque, morfina, quando disponível, ou no máximo, ópio em doses incertas. O paciente era contido por familiares ou ajudantes enquanto o médico realizava amputações ou drenava infecções com instrumentos rudimentares, quase sempre sujos. O conceito de esterilização estava longe de ser aplicado. Ferramentas eram reutilizadas sem limpeza entre pacientes e mãos nuas manuseavam feridas abertas. As infecções eram quase inevitáveis. Um corte simples podia inflamar, infeccionar e se espalhar pelo corpo.
Sem antibióticos, que só seriam descobertos décadas depois, a única maneira de conter a infecção era amputar o membro afetado, muitas vezes tarde demais. Febres desconhecidas levavam à morte de crianças e adultos com igual rapidez. E o luto era rotina. Entre as doenças mais comuns estavam a disenteria, o tifo, a febre tifoide, a tuberculose e a cólera. Estas se espalhavam com facilidade em vilas superlotadas, onde não havia esgoto tratado nem acesso à água limpa. Um surto de cólera podia matar dezenas em poucos dias. A diarreia severa causava desidratação extrema. Sem reposição de líquidos, os afetados murchavam como folhas ao sol. As epidemias atingiam comunidades inteiras e, sem hospitais ou isolamento adequado, bastava um doente para contaminar dezenas. A tuberculose, conhecida à época como tísica, era particularmente temida. Transmitida pelo ar, atacava os pulmões e enfraquecia progressivamente a vítima. O sintoma mais marcante, tosses com sangue, era sinal de que a doença já havia se instalado profundamente. Não havia cura. As pessoas apenas tentavam aliviar o sofrimento com repouso, leite morno e orações. As mulheres enfrentavam riscos ainda mais altos, especialmente durante a gravidez e o parto. Como não havia pré-natal, complicações não eram identificadas com antecedência. Partos eram feitos em casa, geralmente assistidos por outras mulheres da comunidade ou parteiras improvisadas. A hemorragia era comum, assim como infecções pós-parto. A cada nascimento, havia uma roleta silenciosa entre vida e morte. Em algumas regiões, a taxa de mortalidade materna podia ultrapassar 1 em cada 5 parturientes. Problemas dentários eram outro tormento. Sem dentistas profissionais, qualquer dor de dente prolongada poderia resultar em extrações feitas com alicates comuns, sem anestesia. Infecções gengivais levavam à perda de dentes e, em casos mais graves, à morte. Era comum ver adultos jovens com a boca quase desdentada. O sorriso da fronteira era frequentemente um sorriso ausente. A saúde mental também sofria. Embora pouco se falasse sobre isso à época, muitos colonos enfrentavam o que hoje chamamos de depressão profunda, transtornos de ansiedade e até colapsos nervosos. A solidão extrema, as perdas constantes, a rotina exaustiva e a sensação de desamparo psicológico contribuíam para isso. Algumas mulheres, isoladas por meses em fazendas distantes, chegaram a apresentar quadros de psicose induzida pela privação social, uma condição que foi batizada mais tarde de loucura das pradarias. Crianças também eram extremamente vulneráveis. Doenças hoje consideradas simples, como sarampo, catapora ou escarlatina, causavam verdadeiras tragédias familiares. As taxas de mortalidade infantil eram altíssimas. 1 em cada 4 crianças não completava 5 anos. Vacinas ainda não estavam amplamente disponíveis, e mesmo quando existiam, os assentamentos mais isolados demoravam anos para receber qualquer tipo de campanha preventiva. Remédios populares e fórmulas caseiras eram amplamente utilizados. Infusões com ervas locais, emplastros de barro, ungüentos à base de banha e receitas transmitidas oralmente eram o que sustentava a medicina cotidiana. Algumas dessas práticas, baseadas na medicina indígena ou em tradições trazidas por imigrantes europeus, tinham eficácia real. Outras, no entanto, causavam mais mal do que bem, como o uso de mercúrio, arsênico e cânfora para purificar o corpo. O laudanum, uma mistura de álcool e ópio, era o analgésico mais comum. Vendido sem receita em qualquer loja, era usado para tudo: dor de dente, cólica, insônia, ansiedade. Tornou-se uma substância amplamente consumida, levando muitos ao vício sem que soubessem. Mulheres eram o principal público. Muitas viúvas e mães sobrecarregadas encontravam no frasco do laudanum um alívio passageiro para a dor física e emocional, e frequentemente uma armadilha fatal. A ausência de profissionais também contribuía para um fenômeno curioso: o curandeirismo comunitário. Toda vila tinha alguém que era considerado o curador ou a benzedeira, pessoas que, mesmo sem formação, acumulavam conhecimento prático e se tornavam referências locais.
Essas figuras misturavam religião, experiência, instinto e observação, oferecendo tratamentos que iam desde chás amargos até rezas fervorosas. A medicina formal começou a se espalhar mais significativamente apenas no fim do século XIX, com a criação de escolas médicas e o avanço da teoria microbiana. Mas até lá, viver no Oeste era lidar com o corpo como campo de batalha. Doía, adoecia, infeccionava e muitas vezes morria. O mais espantoso disso tudo é que ninguém achava estranho. Era a norma. A dor era silenciosa. A perda era parte da rotina. A morte não era excepcional, era esperada. E quando o sol se punha e as dores do corpo e da alma se acumulavam, o único alívio era o sono, se o medo, a febre ou a tristeza permitissem que ele viesse. No imaginário popular, o Velho Oeste é um palco de duelos teatrais entre pistoleiros com honra e precisão cirúrgica. Mas a realidade era bem diferente, muito mais caótica, imprevisível e, acima de tudo, banal. A violência na fronteira não era uma exceção, era parte do cotidiano. E a justiça, quando existia, era frágil, parcial e quase sempre arbitrária. Viver em uma cidade fronteiriça como Dodge City, Tombstone ou Deadwood significava estar exposto a ameaças constantes. A ausência de sistemas legais estruturados tornava a lei um conceito nebuloso. Em muitas áreas, um único xerife era responsável por centenas ou até milhares de quilômetros quadrados. E mesmo quando havia policiais, eles raramente possuíam treinamento, armamento adequado ou apoio institucional para conter os conflitos. A posse de armas era praticamente universal. Homens, mulheres e até adolescentes carregavam revólveres, facas ou espingardas, não por estilo, mas por necessidade. Não existia polícia de prontidão, nem patrulhamento rotineiro. Se algo acontecesse como um assalto, um ataque ou uma invasão, o cidadão comum precisava resolver por conta própria. Essa cultura armamentista não representava coragem. Era, na verdade, um mecanismo de defesa em um território onde confiar nos outros podia ser fatal. Muitos dos confrontos que terminavam em morte não envolviam ladrões ou invasores. Eram brigas de bar, discussões familiares, desentendimentos sobre terra, dívidas de jogo ou ciúmes. Bastava um olhar mal interpretado ou uma palavra atravessada para transformar uma conversa em tragédia. O álcool, consumido em quantidades alarmantes, intensificava essas reações. Bêbados armados eram uma ameaça constante em qualquer cidade do Oeste. Ao contrário do que os filmes sugerem, os duelos formais, em que dois homens se enfrentavam ao meio-dia na rua principal, quase nunca aconteciam. As mortes violentas mais comuns ocorriam em emboscadas, tiroteios súbitos dentro de saluns ou ataques noturnos em acampamentos. Quem sacava primeiro vivia. Quem hesitava, morria. A regra era clara. Não espere justiça. Atue rápido ou seja enterrado. Em áreas rurais, a situação era ainda mais perigosa. Assaltos a carroças, invasões de fazendas e roubos de gado eram frequentes. Os cattle rustlers, ladrões de rebanhos, agiam em grupos organizados e eram temidos pelos criadores. Um rebanho perdido podia significar falência total. Muitos proprietários contratavam pistoleiros particulares para proteger seus bens, criando verdadeiras milícias particulares que operavam com total impunidade. Os conflitos de terra também geravam conflitos mortais. A corrida pelo ouro, pela prata e pelas melhores áreas de cultivo resultou em uma série de disputas sangrentas. Como os registros de propriedade muitas vezes eram inexistentes ou contraditórios, bastava ocupar um território por tempo suficiente para reivindicá-lo. Isso incentivava invasões, sabotagens e até assassinatos encomendados. Nessa paisagem volátil, a justiça formal era escassa. Tribunais existiam apenas em cidades maiores, com longas distâncias e caminhos perigosos entre elas. Levar um acusado à justiça era um processo demorado, caro e incerto. Em vez disso, muitas comunidades recorriam a comitês de vigilantes, grupos autônomos formados por cidadãos comuns que julgavam, condenavam e executavam penas por conta própria.
Esses justiceiros agiam com a justificativa de proteger a ordem, mas nem sempre suas ações eram justas. Acusações frágeis ou baseadas apenas em boatos podiam levar à execução sumária de inocentes. Enforcamentos em praça pública eram comuns, com ou sem julgamento. Bastava ser acusado de roubo de cavalos ou estupro para acabar com uma corda no pescoço antes do nascer do sol. As minorias étnicas sofriam ainda mais nesse contexto. Imigrantes chineses, trabalhadores mexicanos e afro-americanos eram frequentemente alvos de linchamentos, perseguições ou ataques coletivos. A cor da pele ou o sotaque podiam ser usados como justificativa para acusações falsas e punições brutais. A justiça racializada transformava o já frágil senso de segurança em um pesadelo constante para quem vivia fora do perfil dominante. E quando falamos de indígenas, a situação era catastrófica. Tribos nativas foram sistematicamente expulsas de suas terras, perseguidas por milícias, atacadas por exércitos e confinadas em reservas. O conflito armado entre colonos e nações indígenas gerou massacres de ambos os lados, com perdas humanas incalculáveis. A visão dominante da época, apoiada por discursos políticos e religiosos, era a de que o progresso justificava a eliminação de culturas inteiras, mas nem só de violência física era feita a insegurança. Havia também o medo psicológico, o medo de que o dia terminasse pior do que começou. As famílias viviam em estado de alerta constante. Mulheres dormiam com facas sob o travesseiro. Crianças eram ensinadas desde cedo a identificar sons de perigo. Os homens patrulhavam suas propriedades à noite, temendo bandidos ou justiceiros descontrolados. Mesmo as autoridades legais eram, muitas vezes, parte do problema. Xerifes podiam ser corruptos, favorecer determinados grupos ou simplesmente ignorar denúncias. Juízes viajantes passavam poucas semanas em cada região e frequentemente tomavam decisões baseadas em impressões rápidas ou interesses econômicos locais. A compra de sentenças e o favorecimento de ricos fazendeiros ou comerciantes era uma realidade incômoda, mas persistente. A religião e os jornais tentavam promover uma ideia de moralidade e ordem, mas sua influência era limitada fora dos grandes centros. Em muitos vilarejos, o sermão do domingo era seguido por brigas na porta da igreja, e o mesmo jornal que noticiava casamentos e nascimentos trazia logo abaixo relatos de duelos, execuções e ataques violentos. Ainda assim, havia tentativas de organização. Algumas comunidades começaram a eleger representantes para estabelecer regras locais, criar códigos de conduta e mediar conflitos. Pequenos conselhos municipais surgiram, formados por comerciantes, fazendeiros e líderes religiosos. Mas essas iniciativas levavam tempo, exigiam estabilidade e nem sempre sobreviviam à pressão externa de bandidos ou grandes corporações. Em paralelo, começaram a surgir figuras lendárias que encarnavam tanto a lei quanto a desordem. Wyatt Earp, Beth Masterson, Wild Bill Hickok. Alguns eram de fato defensores da ordem, outros ex-criminosos reabilitados. A maioria transitava entre os dois mundos. Essas figuras foram romantizadas décadas depois, mas suas histórias reais eram muito mais sombrias e contraditórias. O que podemos aprender com tudo isso é que a violência do Oeste não era um espetáculo, mas uma engrenagem invisível no funcionamento da vida cotidiana. Ela mantinha a população acuada, justificava a criação de autoridades autoritárias e gerava um ciclo interminável de medo e resposta. Para sobreviver não bastava ser forte ou bom de mira, era preciso ser desconfiado, discreto e, muitas vezes, cruel. Porque naquela terra de ninguém, onde a justiça era frágil e a sobrevivência era a única lei verdadeira, até a bondade podia ser uma fraqueza fatal. A noite caiu mais uma vez sobre as planícies silenciosas do Velho Oeste. O vento desliza pelas frestas das paredes de madeira, carregando poeira, silêncio e uma sensação inquietante de vulnerabilidade. Em sua cabana precária, você se recolhe, ouvindo ao longe o estalar de uma fogueira quase apagada e o uivo abafado de algum animal distante.
Nada é garantido aqui, nem o dia seguinte, nem a própria existência. Depois de atravessar todas as camadas da realidade fronteiriça, da comida escassa às doenças incuráveis, da brutalidade cotidiana à ausência de proteção institucional, torna-se evidente que viver no Oeste não era uma aventura. Era um exercício diário de superação em condições desumanas. Diferente do que vendem os filmes e os livros populares, os moradores da fronteira não foram heróis solitários de chapéu elegante e armas brilhantes. Eram homens, mulheres e crianças forçados a adaptar-se a um mundo impiedoso, onde cada recurso era escasso e cada gesto podia significar vida ou morte. A resistência deles não era glamurosa, era silenciosa, sofrida e quase sempre invisível. A resistência desses povos era cravada no gesto de preparar uma refeição com o pouco que havia na despensa. Estava no ato de caminhar quilômetros em busca de água potável, no parto feito à luz de lamparina, com uma faca de cozinha ao lado, caso houvesse complicações, no silêncio de uma mãe que, mesmo de luto por um filho perdido, precisava seguir trabalhando no campo. Essa era a verdadeira face da fronteira, dura, silenciosa, incessante. Mas há algo mais que esses relatos revelam, e talvez isso seja o mais desconcertante. Não era só o ambiente que era inóspito. Eram também os sistemas, ou a ausência deles, que tornavam tudo ainda mais brutal. Sem Estado forte, sem políticas de saúde, sem direitos assegurados. A fronteira era um espaço onde o indivíduo tinha que enfrentar não apenas a natureza, mas também a negligência humana. No entanto, essa ausência de apoio não eliminava o senso de coletividade. Muito pelo contrário. Em meio à escassez, surgiam pactos silenciosos de sobrevivência. Vizinhos trocavam sementes, compartilhavam ferramentas, ajudavam no parto ou na colheita. Festas simples marcavam a chegada das estações, casamentos celebravam mais do que o amor, celebravam a persistência. As pessoas construíam juntas o que o poder público não entregava. A comunidade era o elo que impedia o colapso total. É interessante notar como, mesmo em meio a tanto sofrimento, havia beleza. Não a beleza romântica do pôr-do-sol atrás da colina, mas a estética da resistência. O brilho de olhos que enxergavam além da dor. O riso que escapava entre uma tarefa e outra, como se o corpo soubesse que, apesar de tudo, ainda era possível sonhar. A esperança era um recurso não listado nas carroças, mas sem ela, nenhuma jornada teria começado. O amanhecer na fronteira não era só o retorno da luz, mas o reinício de uma luta. Cada sol nascendo era um convite para tentar mais uma vez, para plantar mesmo sem chuva, para cuidar mesmo sem remédio, para seguir mesmo sem garantias. E essa coragem, por mais anônima que fosse, moldou um país inteiro. Hoje, quando olhamos para trás, é fácil cair na tentação de romantizar tudo isso, de transformar dor em bravura, sofrimento em glória. Mas seria um erro. Entender o Velho Oeste é reconhecer que houve grandeza, sim, mas também muito sofrimento, que a expansão para o Oeste envolveu não apenas conquista de terras, mas também destruição de culturas, apagamento de histórias e perdas irreparáveis. Também é importante lembrar que nem todos tiveram as mesmas chances nessa travessia. Mulheres, povos indígenas, imigrantes pobres, negros libertos, todos enfrentaram obstáculos ainda maiores. A história da fronteira não é uma narrativa única, mas uma tapeçaria feita de fios múltiplos: coragem, ganância, dor, esperança, injustiça e reinvenção. E o que tudo isso tem a ver conosco hoje? Talvez mais do que imaginamos. Num mundo em que a tecnologia encurta distâncias, em que a comida chega em minutos e a informação está a um clique de distância, ainda há pessoas vivendo em fronteiras, não geográficas, mas sociais, culturais, econômicas. Pessoas que, como os antigos pioneiros, lutam para existir, mesmo quando todos os sistemas falham. A lição do Velho Oeste, portanto, não é sobre armas ou cavalos, é sobre resiliência, solidariedade e, acima de tudo, memória. Memória para não repetir os mesmos erros. Para entender que a civilização não é medida pelo avanço tecnológico, mas pela capacidade de proteger os mais vulneráveis.
para perceber que o progresso real exige inclusão, justiça e equilíbrio. Quando você apaga a lamparina pela última vez e se deita no escuro, não é apenas o silêncio que te envolve, é o peso de tudo o que aprendeu. Você já não é mais o mesmo. Viu com seus próprios olhos que a fronteira não era um lugar de mitos, mas um espaço de escolhas duras e consequências profundas. E ao fechar os olhos, uma pergunta paira no ar, a mesma que talvez todos se fizessem em algum momento diante da vastidão da terra e da incerteza do amanhã. Será que, no fundo, a fronteira foi mesmo domada? Ou será que ela apenas mudou de forma e continua existindo silenciosa dentro de cada um de nós, e assim mais um capítulo do Velho Oeste chegou ao fim? Mas quantas outras histórias ainda estão esperando para serem desenterradas nas trilhas da história? Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando o que há por trás da poeira e da lenda. E não pare por aqui. Clique no próximo vídeo e continue cruzando as paisagens e segredos do Oeste Selvagem. Nos vemos na próxima parada dessa jornada pelas terras esquecidas.